Olá, meus caros. Então, eu gravei duas lives, né, parte 1 e parte 2, sobre a arte da leitura, onde eu pude explicar acerca dos objetivos e acerca dos princípios para a arte, os objetivos e os princípios da arte de ler, e teci algumas regras, um passo a passo para a leitura de literatura imaginativa com foco nas narrativas, nos contos, nas novelas e nos romances. E agora eu vou aplicar as regras descritas nas duas lives sobre a arte de ler. Eu vou aplicar na prática. Eu vou ler um conto, certo? E farei a leitura, e ao passo que eu for fazendo a leitura, eu vou, quando necessário, eu vou explicando o que eu estou aplicando daquilo que eu falei nas lives sobre a arte de ler. A Maria está aqui do lado, vai estar fazendo barulho. Tira aqui, Maria. Faz teus desenhos, tá? Faz teus desenhos aí, que papai vai ler agora, tá bom? Faz teus desenhos. Tem aqui, ó, pinte aqui do lado. Então vamos lá. O conto que eu vou ler, um dos contos, faz parte dessa antologia de contos, tá? Tá neste livro aqui, 50 contos de Machado de Assis. Então, o primeiro passo, quando você pega uma obra, quando você pega um livro, você precisa ler a capa, você precisa ler a contracapa. Geralmente, na contracapa vem uma sinopse. Nesse aqui não tem nenhum texto. Então, já sei que não tem nenhum texto. Mas na capa nós temos 50 contos de Machado de Assis, selecionados por John Gleidson. John Gleidson, já sei que não são contos de um autor brasileiro, Maria Cecília, mas John Gleidson não é brasileiro, possivelmente inglês. É ditado pela Companhia das Letras. Então nós temos aqui uma antologia com 50 contos. Eu vou ler apenas um. Não tem, olhei a contracapa, não tem sinopse. Também não tem orelhas. Ele não tem orelhas. O que seriam as orelhas? Deixa eu dar aqui. Vamos lá. Orelhas, essas abas que vêm no livro. Por exemplo, aqui Flor do Lácio. Flor do Lácio tem a capa e na contracapa tem um texto, tem uma sinopse. Tem uma sinopse do livro, então já me dá uma noção do que trata o livro. E também tem as orelhas. As orelhas aqui tem falando sobre o autor, a vida e obra do autor, e na outra orelha nós temos um pouco mais sobre uma espécie de prefácio aqui, um resumo do prefácio dessa obra. No caso, a obra que eu vou ler aqui não tem orelhas, tá? Não tem orelhas e não tem sinopse atrás. Então vamos lá. Folha de rosto continua 50 contos de Machado de Assis. Então, seleção e tradução e notas de John Gleidson. E nós temos o sumário, então tem os títulos dos contos, dos 50 contos. Temos também uma breve introdução aos contos de Machado de Assis, uma breve introdução sobre John Gleidson, uma apresentação. Não é o meu foco aqui analisar o livro inteiro, é só um conto, então eu vou pular essa parte, mas eu vi que tem uma nota, tem sobre o autor. Então é bom que leia sobre o autor, Machado de Assis. Então vou lá 483. Maria, tá de barulho, Maria? Deixa eu ler meu texto, tá? 483. Então nós temos aqui, ó, Machado de Assis, né? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Seu pai, Francisco José de Assis, era pardo e neto de escravos. Sua mãe, Maria Leopoldina Machado, era açoriana. Ou seja, uma informação importantíssima. Primeira metade do século XIX, ainda havia escravidão no Brasil. A escravidão só vai abolida em 1888. Então, já chegando no final da última metade do século XIX. Então, ele nasceu, sorte do Machado de Assis, que já havia a lei do ventre livre, do ventre livre, ou seja, ele já nasceu livre, mas é descendente de escravos, certo? Negro, mulato, né? Mulato. Então, é uma época em que o negro não estudava. Uma época também que a educação não era obrigatória e não era para todos. Mas o Machado de Assis ele se torna o maior escritor brasileiro. Oi, Maria. Maior escritor
brasileiro. Então fica esse fato registrado sobre Machado de Assis. Maria Cecília, eu estou lendo, filha. Tá? Se você pudesse fazer silêncio, aí eu falo a história para ti. Então o conto que eu vou ler é o conto A Causa Secreta, página 368. Então, página 368, A Causa Secreta. Vamos lá. Então, vamos começar a leitura. Claro, tem uma caneta aqui, porque eu vou fazer marcações. Vou pegar as folhas da Maria aqui para fazer anotações. É bom que tenha folhas para anotar, né, Maria? Vou pegar tuas folhas para poder anotar. Posso? Então, eu vou pegar só uma folha das folhas da Maria aqui. Claro, eu vou evitar anotar numa folha extra, mas é o ideal, é pegar um caderno do lado, um diário. Por isso eu falei na live que é importante ter um diário, uma caneta, um lápis. O livro é meu e eu prefiro riscar de caneta mesmo do que de lápis. Lápis claro, nem sei se eu tenho problema de visão, mas em lápis fica muito ruim a minha letra e fica muito apagado. Então eu prefiro caneta mesmo. Tá? Então vamos lá. A Causa Secreta. Garcia em pé. Então nós já temos aqui um personagem, Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, vamos lá, temos outro personagem aqui, Fortunato. Então nós temos Garcia, nós temos Fortunato. Na cadeira de balanço, olhava para o teto. Então, Garcia em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, então nós temos outra aqui, Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato. Oi. Não, tira a blusa não. Tira não. Tá miando aqui. Não. Tá miando. Não está molhado. Deixa assim mesmo, deixa eu ler, tá bom? Posso ler? Manda aqui. Não, tudo bem, eu vou ler. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Como os 3 personagens, então como falei, nós temos 3 personagens aqui, Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Quem são eles? Quem é Garcia? Quem é Fortunato? Quem é Maria Luísa? Espero que a gente ainda descubra quem são eles. Vamos lá. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos, ou seja, esses personagens estão mortos e enterrados. Então estão mortos e enterrados. Tempo é de contar a história sem rebuço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3 coisas tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar à origem da situação. Ou seja, estão mortos, eles estavam numa sala, agora eles estão mortos. O que aconteceu nesse intervalo ainda não se sabe, mas isso é o que nós temos que buscar, é saber. Eles estavam vivos, conversando sobre determinados assuntos, mas agora eles já estão mortos. E o que aconteceu nesse intermeio é o que precisa se descobrir. Vamos lá. Garcia tinha se formado em medicina, ou seja, Garcia era médico. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. Ou seja, essa história, ele morre, no caso, em 1862. Vamos lá. No ano de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato. Ou seja, na escola, Garcia encontrou Fortunato pela primeira vez. A porta da Santa Casa, ou seja, encontrou pela primeira vez a porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía, ou seja, não estudavam juntos, né? Estudavam em horários diferentes. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la ia esquecido, se não fosse o segundo encontro, ou seja, se encontrado novamente, poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao teatro. Ou seja, uma das raras distrações de Garcia e não de Fortunato, que fique claro isso.
Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário. Então nós já podemos ver aqui uma característica do personagem Garcia, formado em medicina e gostava de ir ao teatro, que ficava perto entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. Ou seja, num dia em que o Garcia foi ao teatro se distrair, ele também encontra o Fortunato. Fortunato aparece e sentou-se ao pé dele, próximo dele, né? Sentou-se próximo dele. Até então eles só se encontravam, um saindo e o outro chegando na Santa Casa, que é onde estudavam medicina. O Garcia fica claro, né? Estudou medicina. O Fortunato ainda não está claro o que ele fazia na Santa Casa. A peça era um dramalhão, ou seja, a peça que eles estavam assistindo no teatro era um dramalhão. Se está dizendo aqui dessa peça, com certeza deve ter alguma importância. Então, vou destaquei aqui, tá? Tô marcando aqui as passagens, tá? Então, essa peça dramalhão deve ter algum significado, imagino eu. Então, vamos ver. Cozido a facadas. A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Ou seja, essa peça foi ouvida por Fortunato com interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, então, como o Machado de Assis está dizendo aqui, que o narrador, né? O narrador aqui está dizendo que está considerando o Garcia o estudante, supõe-se aqui que o Fortunato não é estudante, né? Não era estudante, ele ia na Santa Casa por algum outro motivo. Senão ele não teria se referido ao Garcia como o estudante. É o que eu imagino aqui, mas vamos ver. No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Ou seja, terminou a peça de teatro, Fortunato saiu e Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. E aqui a gente tem que criar a imaginação. Nós saía pela rua, cães, e ele dando bengalada nesses cães. O cão ficava ganindo e ele ia andando. Ou seja, o Fortunato tem um problema com cães. Porque se o cão está dormindo, o que ele tem de meter o cacete no cão? Mas era isso que ele fazia. Supõe-se aqui que deve ser uma pessoa maldosa, né, para fazer isso. Mas vamos lá. No Lago do Carioca entrou no Tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Então, cada um procurou seu lugar. Cada um procurou a sua casa. Decorreram algumas semanas. Então aqui, olha só, uma história ela não acontece. Essa história não acontece somente em um dia. Então, só que nós já vemos que já decorreram semanas dessa história. De quando eles se encontraram. Eles se encontraram na casa, na Santa Casa. Depois se encontraram no teatro. E depois disso se passou alguns dias. Então, vamos lá. Uma noite, eram 9 horas. Estava em casa quando ouviu o rumor das vozes na escada. Desceu logo do sortão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Lembrando que essa pessoa aqui é o Garcia, tá? Quem está fazendo isso é o Garcia. Era este que alguns homens conduziam, escada acima e sanguentado. Era este, ou seja, esse empregado do arsenal de guerra, ele era conduzido por alguns homens ensanguentados. O empregado do arsenal de guerra estava ensanguentado, sendo carregado, sendo conduzido por alguns homens. Vamos lá, o preto que o servia acudia a abrir a porta. Esse é o preto mesmo. Vamos pensar que é um livro, é um conto escrito na primeira metade do século XIX, onde havia ainda escravidão. Então, ele se relaciona mesmo como o preto. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Nós temos aqui um outro, esse personagem ele não é principal, né? O empregado do arsenal de guerra. Ele é um personagem aqui
que talvez não tenha tanta importância assim. Esse preto também não é tão importante assim. São personagens secundários. Já aí vem mas na descrição de personagens, se você for anotar, você precisa colocar personagens primários: Garcia, Fortunato e Maria Luísa. E tem os secundários aí que aparecem na história, que é o empregado do arsenal de guerra e os serviçais. Já aí vem acudir alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Ou seja, já aí vem acudir alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Quem é esse homem da Santa Casa e do teatro? O Fortunato. Então, anotei aqui, fiz a anotação bem aqui nas entrelinhas. Fortunato. Poderia anotar num caderno, mas eu prefiro anotar aqui em 3 linhas no momento. Então, Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do Fortunato. Ou seja, será que esse Fortunato era médico? Porque se ele está dizendo, Garcia disse que era preciso chamar um médico, e alguém disse, já vem acudir alguém, então, e esse era o Fortunato, então possivelmente o Fortunato é médico. Mas vamos ver. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição. Desde que lhe ouvira perguntasse, este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos, mas eu só via a este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe um punhal. Não caiu logo, disse onde morava, e como era 2 passos, achei melhor trazê-lo. Então olha só, o Fortunato presenciou uma briga de rua. Fortunato tinha de visitar um primo e viu um grupo de capoeirista, e esse empregado do arsenal de guerra, então o que seria esse empregado do arsenal de guerra? Seria um soldado que cuida das armas. É isso. Então, com esse capoeirista, alguém meteu a faca nesse empregado, nesse soldado. E o Fortunato, vendo tudo isso, acudiu esse empregado, levando para sua casa e pagando alguns serviçais para levá-lo. Então vamos lá. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Ou seja, Garcia pergunta para Fortunato se ele já conhecia o empregado de guerra. Aí Fortunato diz, não, nunca ouvi. Quem é? É um bom homem. Ou seja, Fortunato nunca tinha visto aquele homem. Viu mesmo nessa briga. Então, é um bom homem, empregado do arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Então nós temos aqui o nome do personagem. Esse personagem que até agora ele está como um personagem secundário, mas vamos ver se ele tem alguma outra importância. Então vamos lá. É um bom homem, empregado do arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é, disse Fortunato. Médico e subdelegado vieram daí há pouco. Ou seja, depois apareceu o médico e o subdelegado. Ou seja, o Fortunato não era médico como eu imaginei. Ele era apenas alguém que viu a briga. Vamos lá. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira. Fortunato, o desconhecido, ou seja, quem ajudou o empregado do arsenal de guerra. Vamos chamar aqui de empregado. Então, Fortunato Gomes da Silveira, ele diz ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. Então, é um capitalista, ou seja, um homem de negócios. Devia ter alguma empresa. A ferida, então essa característica é bom ser anotado. Característica de Fortunato, capitalista, solteiro e morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Ou seja, ele e o estudante, ele e Fortunato. Então, Fortunato e o Garcia ficaram no quarto.
Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, ou seja, mais uma característica, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Ou seja, um homem de expressão seca, um homem de expressão fria. Aqui o leitor ele tem que tentar criar essa imagem do Fortunato, né? Criar essa imagem, tentar desenhar o Fortunato. Então, por isso é importante essas breves descrições. Cara magra e pálida. Cara magra e pálida. Então, expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida. Uma tira estreita de barba. Ou seja, quase feia que nem a minha. Por baixo do queixo. E de uma têmpora a outra, curta e ruiva e rara. Se eu fosse mais magro e pálido, estaria parecido comigo. Vamos lá. Teria 40 anos. Ou seja, 40 anos. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido. Mas tomava logo o olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa. Ou seja, ao mesmo tempo que de curiosidade. Ou seja, o estudante tinha uma certa repulsa pelo aquele homem, mas também estava curioso a respeito de Fortunato. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. Ou seja, Fortunato estava se dedicando o seu tempo a acompanhar aquele ferido. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação, e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa. Ou seja, enquanto o ferido estava doente, Fortunato ficou visitando. E antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez, logo que possa sair, disse o convalescente. Ou seja, aqui o Fortunato não disse onde morava para o ferido, né? Depois o ferido, quando já se curou, pensou em agradecer e em procurar, e foi o Garcia foi que deu as informações onde que ele morava. Correu a Catumbi daí 6 dias, ou seja, quem correu daqui foi o empregado, o ferido, né? O ferido foi que saiu. Correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu constrangido, ouviu impaciente as palavras de agradecimento, deu-lhe uma resposta enfarteada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho. Ou seja, Fortunato recebeu constrangido, ou seja, podemos supor aqui que Fortunato não gostava muito de elogios e ser agradecido. Normalmente poucas palavras, até mesmo como foi colocado, uma expressão fria, seco. Então, ter esse tratamento realmente para com os elogios. Maria Cecília! Maria Cecília? Venha aqui, filha. Ouviu impaciente as palavras de agradecimento, deu-lhe uma resposta enfarteada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho. Gouveia, certo? Gouveia, que é o empregado, defronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Senta aqui, filha, sente aqui. Senta aqui, eu quero ficar te olhando, vem. Leia aqui, senta aqui. Papai tá lendo, senta. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa rindo. Cuidado com os capoeiras. Então vamos lá, os capoeiristas aqui, eles são colocados como marginais. É isso que eu imagino aqui. Os capoeiristas nessa época são vistos como marginais. Talvez hoje seja diferente, não sei, mas não vou julgar o hoje, né? Mas aqui no texto está colocando como se esses capoeiras, como se requeresse cuidados para com esses capoeiras. O pobre diabo saiu de lá mortificado. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, bocejando por esquecê-lo, explicá-lo, perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era vão.
O ressentimento hóspede novo e exclusivo entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali com uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão. Vamos lá. Como ele falou, cuidar com os capoeiras, rindo, como se ele estivesse humilhando com isso o Gouveia, né? O Gouveia. Então, nesse momento, quando ele humilha o Gouveia se ressente com isso, se sente para baixo, se sente humilhado mesmo. Então, nesse momento, é como se o Gouveia vai pensar, olha, ao invés de agradecer as pessoas, é melhor ser ingrato, porque eu vim agradecer e o cara me trata mal. É basicamente assim que ele se comporta. Tudo isso assombrou o Garcia. Este moço possuía em germen a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo picado de curiosidade. Lembrou-se de ir ter com um homem de Catumbi, mas se advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Quando menos era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum. Ou seja, o Gouveia saiu de lá, conversou com Garcia. Garcia ficou curioso para conversar sobre Garcia. O Garcia, ele que é o estudante de medicina, ele é mostrado aqui como alguém que entende muito sobre o ser humano, né, que decifra o ser humano. Ficou curioso sobre o Fortunato, mas foi advertido pelo Gouveia, né, que o homem é meio estranho, que o Fortunato era estranho. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Matacavalos, perto do encontrou Fortunato em uma gôndola. Então, tempo depois desse acontecimento, vamos supor um ano, né? Um ano, mais ou menos. Ele encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou ainda outras vezes. E a frequência trouxe familiaridade. Ou seja, ele acabou se tornando, de tanto ver o Fortunato, eles ficaram familiares. Um dia Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Catumbi. Então Fortunato convidou Garcia a ir visitar. Sabe que estou casado? Não sabia. Casei-me há 4 meses. Podia dizer 4 dias. Vai jantar conosco domingo? Ou seja, o Fortunato se casou e convidou o Garcia para almoçar com eles. Domingo? Não esteja forjando desculpas. Não admito desculpas. Vá domingo. Então, o Fortunato casou, convidou o Garcia e disse ainda que não aceitava desculpas. E disse, vá domingo. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar. Garcia foi, como combinado. Fortunato lhe deu um bom jantar, bons charutos e boa palestra. Em companhia da senhora. Que, como nós vimos no início, o nome dela deve ser a Maria Luísa. Vamos lá. Que era interessante. Era em companhia da senhora que era interessante. Ou seja, a senhora é interessante. Vamos lá, essa Maria Luísa era uma pessoa interessante, uma mulher interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compreensão, e não era pouco. Maria Luísa, então, como imaginava, Maria Luísa, senhora, esposa de Fortunato, é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Ou seja, como já disse no adjetivo interessante, era uma boa pessoa e tinha bons modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Uma mulher esbelta, airosa, olhos meigos e uma mulher submissa. Fácil de ser conquistada. Ou não. Vamos lá. Imaginem. Tinha 25 anos, ou seja, Fortunato tinha 40. A mulher, a Maria Luísa, 25 anos e parecia não passar dos 19. Ou seja, bem jovem. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caráteres. Ou seja,
Maria Luísa e Fortunato tinham uma diferença de caráter, certo? Que caráter é esse? Pouca ou nenhuma afinidade moral, ou seja, Maria Luísa e Fortunato tinham pouca afinidade moral, ou seja, é como se eles tivessem morais diferentes. E da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Ou seja, Maria Luísa, de alguma forma, temia o marido, Fortunato. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia, ou seja, começamos a ver aqui que após esse convite, após manter essa familiaridade, Fortunato e Garcia e Maria Luísa começaram a conviver mais tempos, né, a frequentar os mesmos locais. Vamos lá, será que vai haver um relacionamento a três aqui? Vamos ver o que vai acontecer. Será que vai haver traição? Não sei, vamos lá. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa. O que Garcia perguntou? Vamos ver. Perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Ou seja, pergunta o seguinte: Maria Luísa, você sabe como que eu conheci o Fortunato? Por acaso ele lhe falou? Vamos lá. Não, respondeu a moça. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu o Fortunato. Ou seja, Fortunato não queria ouvir, não queria que ouvir mais aquela história. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Insensivelmente estendeu a mão. Então a moça ouviu espantada, insensível, estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Ou seja, Maria Luísa não sabia desse lado generoso do marido. E ela ficou feliz em descobrir algo aprazível no marido. Fortunato sacudia os ombros, mas não ouvia com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma, um estúrdio, e ria muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. Ou seja, ele contava isso com alegria. Singular homem, pensou Garcia. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido. Mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Certo? Então, mas de fato, o que nós podemos ver é que o Garcia valorizou aquele ato do Fortunato, mesmo que o Fortunato visse isso apenas como uma forma de zombaria, como algo banal. Mas isso foi importante, mostrou que foi importante tanto para o Garcia quanto para a Maria Luísa. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa, e para o senhor que começa a clínica, acho que seria bem bom. Tem justamente uma casa que vai vagar e serve. Garcia recusou nesse e no dia seguinte. Então, o Fortunato ofereceu uma casa para Garcia fundar a sua clínica. O Garcia recusou, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro e não foi possível recuar mais. Então, recusou, mas não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente. Então Garcia aceitou. Daí a dias. E foi uma desilusão para Maria Luísa. Por qual motivo? Porque o Garcia ter aceitado montar uma clínica na casa de Fortunato foi uma desilusão. É algo que a gente precisa também buscar. Vamos lá. Criatura nervosa e frágil. Mais característica de Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil. Padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas. A desilusão dela foi porque ela não queria que o marido tivesse
de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. Ou seja, ela não se opunha ao marido. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então, nem depois. Ou seja, abriu-se a clínica, mas o Fortunato não participou dela. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros. Examinava tudo, ordenava tudo, compra e caldos, drogas e contas. Ou seja, ficou uma espécie de gerente da clínica. Uma espécie de gerente da clínica, mas não de enfermeiro, como pensou o Garcia. Garcia pôde então observar que a dedicação oferida à rua de Dom Manuel não era um caso fortuito, mas se assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos, não recuava diante de nada. Então, vamos lá. Então vamos lá. O Fortunato não era ter ajudado, não era um caso fortuito, ele fazia isso mesmo, certo? Não era algo do acaso, mas que Fortunato fazia, e como podemos dizer, mas se assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos, não recuava, ou seja, Fortunato não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente, e estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade, ou seja, a comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade entre Garcia e Fortunato. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa. Olha só. Garcia começou a frequentar mais a casa de Fortunato, fizeram amizade e ali o Garcia observava a Maria Luísa. Não é, senhorita? Não. Deixa aí, tá? Deixa. Cuja solidão moral era evidente. Solidão moral, ou seja, uma mulher moralmente só. E a solidão como que ele duplicava o encanto. Olha só. Essa solidão duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa... É da tua mãe, minha filha. É da tua mãe. Deixa aí. Não é meu não. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava. Quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava, calada ao canto da janela, ou tocava o piano, umas músicas tristes. Manso, entrou-lhe o amor no coração. Ou seja, devagarinho, Garcia se apaixonou por Maria Luísa. Talvez vai dar coisa muito errada. Vamos ver. Será que é isso que justifica eles estarem mortos, os três? Vamos ver. Quando deu por ele, quis expeli-lo para que... entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade. Ou seja, ele se sentiu apaixonado, mas quis logo se retrair dessa paixão para que não houvesse entre ele e Fortunato não houvesse nenhuma intriga. Mas não pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. Ou seja, Maria Luísa entendia o Garcia, mas não se afastou. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia, e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Ou seja, Fortunato começou a estudar, não sobrava mais tempo para dar atenção para Maria Luísa. Quem vai dar atenção para Maria Luísa? Não sei.
Vamos lá. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para a casa, e a mulher, com pleição nervosa, teve de os sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a sensação de tais experiências. Mas a senhora mesmo, Maria Luísa, acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se o foi fazer em outra parte, ninguém o soube, mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico, tanto por ela como pelos animais, que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Seja, o marido começou a trabalhar em casa, envenenar os gatos, os animais, e ela foi sofrendo com isso, pediu para que o Garcia falasse com o marido, o Garcia falou com o marido, resolveram o problema, ele foi trabalhar em outro lugar, mas ela começou a sofrer com isso, e tossia de quando em quando. Vamos ver, talvez seja tuberculose? Vamos ver. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa, ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava ao contrário que ela podia ter alguma coisa que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta no momento em que a Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato! O rato! Exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que nas vésperas ouvira Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre o qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante de cuja ponta pendia o rato atacado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida desceu o infeliz até a chama, rápido para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate logo, disse-lhe. Já vai. Ou seja, o Fortunato aqui pode ter uma certa psicopatia, né? Matando os animais aqui, fazendo os animais sentirem dor. Por que não matar logo o rato? Por que cortar as suas patas para vê-lo sofrer? Algum problema tem com o Fortunato aqui, algum problema psicológico. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita. Alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Ou seja, o Fortunato se sentia bem em maltratar os animais. Primeiro foi com os cães, agora com os gatos, envenenar os gatos, agora cortar as patas dos ratos. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado. Ou seja, será que... Agora pensando o seguinte, o empregado que foi esfaqueado pelos capoeiristas, será que o Fortunato não estava lá para ver o sangue? Gostava de ver sangue, por isso ele queria ver aquele ferido? Talvez fosse isso. E não de fato para ajudar. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela 4ª vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia, de frente, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio. Tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido.
Isto posto, não estaria fingindo, e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo. O rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida. Sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho e pela última vez fez chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Ou seja, Fortunato não tinha observado o Garcia. Então mostrou-se enraivecido contra o animal, que ele comera o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Ou seja, ele não fez isso com o rato porque o rato comera papel. Ele fez aqui porque, de alguma forma, ele tem uma dúvida de caráter aqui. Talvez uma psicopatia. Castiga-se sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. Ou seja, Fortunato sentia prazer com a dor alheia. É o segredo deste homem. O segredo de Fortunato ele sentia dor. Ele sentia prazer com a dor alheia em ver o outro sofrer. Fortunato encareceu a importância do papel, a perda que lhe trazia, perda de tempo, é certo, mas o tempo agora era-lhe preciosíssimo. Garcia ouvia só, sem dizer nada. Nele dá crédito. Relembrava os atos dele, graves e leves, achava. A mesma explicação para todos. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade, um diletantismo sui generis, uma redução de Calígula. Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a pouco o marido foi ter com ela, rindo, e pegou-lhe as mãos e falou-lhe mansamente, francalhona. E voltando-se para o médico, há de crer que quase desmaiou? Maria Luísa defendeu-se a medo. Disse que era nervosa e mulher. Depois foi sentar-se à janela com as suas lãs e agulhas e os dedos ainda trêmulos, tal qual a vimos no começo desta história. Hão de lembrar-se que depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três. O marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar, mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ela tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era a tísica. Velha dama insaciável que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Ou seja, era tuberculose. Realmente ela estava com tuberculose. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher. Ou seja, Fortunato amava a mulher. A seu modo. Estava acostumado com ela. Custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas se foi tudo em vão. A doença era mortal. Ou seja, ela ia morrer de qualquer jeito. Ela morreu. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais. Fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bateu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem olhos pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou aturdido. Ou seja, somente quando ela morreu é que ele foi sentir a perda. Voltando a si, viu-se que estava outra vez só. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que o ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver. Ambos pensativos, mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar. Passe pelo sono 1 hora ou 2, eu irei depois. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois acordou, quis dormir outra vez. Cochilou alguns minutos até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço
e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Seja, chega o Fortunato, vê o Garcia próximo do cadáver, beijando a testa do cadáver e imagina. Isso não é amizade. Alguma coisa deve ter acontecido, alguma coisa acontecia entre esses dois. O quê? O que passa pela mente de um homem? Não sei. Imaginei vocês. Não tinha ciúmes. Note-se. A natureza compô-lo de maneira que ele não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade. Ele não tinha ciúmes por ser um homem frio. Ele não tinha inveja, mas ele era um homem vaidoso. Que não é menos cativa ao ressentimento. Ou seja, a vaidade também provoca ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. E assim chegamos ao final. Ou seja, quando o primeiro parágrafo nós temos os três personagens e diz que eles estão mortos, mas eles estão mortos. Vamos lá. Garcia em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbim, onde morava a casa do Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os três personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem reboço. Ou seja, nem Fortunato... quando ele diz, os três personagens, como os três personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados. Nesse sentido aqui, eles não estão mortos nessa história, né? O Fortunato e o Garcia não morreram nesse conto, né? Morreram talvez por outro motivo. Quem morreu aqui foi a Maria Luísa. Então, os personagens principais aqui de alguma forma, a Maria Luísa, o Garcia, o Fortunato e a Maria Luísa. Mas a primeira pergunta é sobre o que trata esse conto. Esse conto, título A Causa Secreta, e ele trata sobre uma relação entre três pessoas, e que no final o foco principal aqui foi o caráter psicológico, o caráter moral do Fortunato, que foi destacado aqui como alguém que sentia prazer em ver a dor do outro. Esse é um ponto principal. Mas também aqui fica, de alguma forma, implícito, talvez tenha acontecido ou não, mas isso não ficou claro, uma relação amorosa entre Garcia e Maria Luísa. Devido os vícios do marido, Maria Luísa acabou contraindo tuberculose e morreu dessa tuberculose. E durante sua morte, de alguma forma, o Garcia conseguiu se expressar para um cadáver aquele amor que ele tinha guardado para não romper com a amizade de Fortunato. Claro, essa é uma primeira leitura, né? A gente já pode dizer sobre o que trata. Como é que é tratado? É tratado aqui, tem um tempo aqui de mais ou menos mais de um ano, essa história, ela acontece em mais de um ano, de quando Garcia e Fortunato se conhecem, depois conhece Maria Luísa, até Maria Luísa morrer. Eles fizeram de alguma coisa, montaram um negócio junto, que é uma clínica, né? Mas o foco principal mesmo aqui é mostrar, o foco principal desse conto é mostrar o caráter. Hoje, com o desenvolvimento da psicologia, nós poderíamos dizer aí que o Fortunato tem traços psicopáticos, né? Seria
Então esse conto pode ser estudado por alunos que se interessam por psicologia. Claro, mas eu teria uma segunda leitura para fazer, que é uma leitura mais devagar e mais analítica. Essa só foi a primeira leitura, do começo ao fim, para buscar a unidade do conto. E a unidade é essa depois entre os três, como se deu essa relação e o que aconteceu no final dessa relação, certo? Claro que a gente depois do velório, a gente não sabe o que aconteceu, porque a história terminou nesse ato de contemplação, esse ato contemplativo de Garcia para com o cadáver e, de alguma forma, um ato apreciativo do Fortunato, que sentiu prazer ao ver a dor do amigo sobre o cadáver da sua esposa.